Olá! Que bom estarmos aqui para essa nossa reflexão. Hoje, segunda-feira, 25ª semana do Tempo Comum, as leituras nos levam para um caminho bem interessante, né? Sim, um caminho que fala de libertação, de alegria que volta e de sermos luz. Exato! A gente vai olhar juntos para Esdras, o Salmo 125 e também o Evangelho de Lucas. É uma proposta muito rica da liturgia, né? Nos lembra como Deus age, na história, claro, mas também na nossa vida, promovendo reconstrução, sabe? Acendendo a esperança. Mesmo quando a gente se sente meio exilado, né? Distante. Exatamente. Nesses momentos de dificuldade, E a primeira leitura, de Esdras, nossa, já começa com uma surpresa. Diz lá: o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia. pois é. Como assim Deus agindo através de um rei persa, que nem era do povo de Israel? É surpreendente, né? Mas mostra uma coisa fundamental. Deus cumpre as promessas dele. O Édito de Ciro, historicamente. Que permitiu a volta dos judeus para a terra deles. Exato. É um sinal forte de esperança para quem hoje se sente em algum tipo de exílio, sabe? Seja na fé, nos relacionamentos, nos projetos, Deus abre caminhos. Mas tem uma contrapartida, né? Tem. A graça chama, mas pede resposta. O texto diz: quem dentre vós pertence ao seu povo, suba. Precisa ter esse movimento de acolher a ação de Deus. É verdade, a gente precisa subir e responder a esse chamado, mesmo que venha de um Ciro que a gente não esperava. Faz pensar nos nossos próprios processos de recomeço. Com certeza. E quando essa libertação acontece, desperta algo muito forte. O Salmo 125 pega isso muito bem. Sim. A alegria que vem depois da dor. É quase palpável ali. Aquela frase, quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. E a outra imagem, que sempre me toca, os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Essa imagem é poderosa. Por que será que ela ressoa tanto, especialmente nos tempos difíceis? Acho que porque toca numa verdade profunda, né? A alegria mais genuína, muitas vezes ela vem depois de um sofrimento que a gente atravessa com fé. Faz sentido. E o Salmo ainda reforça a segurança em Deus. Aquela imagem de Jerusalém cercada pelos montes. Sim, não abalam, né? Isso. É um símbolo da proteção de Deus, que nos dá firmeza. Lembrar das libertações do passado, essa, como você disse antes, essa gratidão retrospectiva, ela alimenta a confiança agora. E essa experiência toda de ser resgatado, de sentir essa segurança, essa alegria, parece que não dá pra guardar só pra gente, né? É aí que entra, Lucas. Exatamente. Jesus vai direto ao ponto com a imagem da lâmpada. Ah, sim. Ninguém acende uma lâmpada para quê? Para cobrir, como a vasilha, né? Claro que não. Coloca no candeeiro para quê? A fim de que todos os que entram vejam a luz. Simples assim. E tem aquele aviso dele: prestai atenção à maneira como vós ouvis. Isso é importante, né? É crucial. Porque conecta tudo. Como assim? A experiência da libertação, da alegria, ela nos torna essa lâmpada. Eu vejo assim, sim. Quem experimentou essa restauração de Deus, como vimos em Esdras e no Salmo, carrega uma luz, não tem como. E a fé de verdade, ela não é para viver escondido. Não é uma coisa privada. Não. A luz que a gente recebe, seja pela palavra, pela experiência do amor de Deus, ela pede para ser compartilhada. E o aviso de Jesus é sério. Uma fé que não vira vida, que não ilumina um ambiente, ela perde força. Perde vitalidade. Exato. Corre o risco de perder até mesmo o que ele pensa ter. Não é só um mandamento, é a natureza da fé. Ela precisa brilhar para se manter acesa. Isso é um bom empurrão pra gente vencer os medos, né? De testemunhar a fé no dia a dia. Sim, E nem precisa ser com discursos, talvez, mas com o gesto simples, coerência, bondade, perdão. é o tal ministério da lâmpada, como você falou. Cada pequena luz importa. Uma luz genuína, mesmo que discreta, ela faz diferença. Ela transforma. Então, pra gente amarrar a nossa reflexão de hoje, vimos Deus que liberta, que reconstrói de jeitos inesperados lá em Esdras. Sim, Sentimos a alegria e a confiança que nascem disso e nos sustentam no Salmo 125. a segurança em Deus. E, por fim, em Lucas, essa responsabilidade bonita de ser luz,
de partilhar o que a gente recebeu. É um chamado para a gente ser sinal de esperança de forma ativa. Fica então talvez uma pergunta para a gente levar para a semana. Como é que a nossa própria história de restauração, por menor que pareça, pode ser essa lâmpada no candeeiro? Boa pergunta. Como ela pode iluminar uma situação, alguém que está precisando de esperança perto da gente, ou até como a gente pode ser um Ciro inesperado para outra pessoa? Excelente reflexão para levar. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado, tenha trazido alguma luz. Que tenha sido bom. Se essas reflexões fazem sentido na sua caminhada, curta o vídeo, comente aqui embaixo e, claro, inscreva-se no canal Liturgia e Vida para continuar acompanhando a gente. Agradecemos muito a companhia nesta reflexão de hoje.